Bem, que bom. Boa tarde, mais uma vez. Tudo bem aí, rapaz? Vamos lá falar sobre volume no EQD e vamos começar pelo volume. Tá. Só uma observação. O áudio dos Oi. participantes está bem mais alto que o do Luiz. É, É só o meu, só é de vocês? Não, tá sim, tá bem mais alto. Mas é que eu também falo baixo, tá, gente? Eu não consigo falar muito alto, não. Não, tá bom. Esse tom de voz boa. tá bom? Tá ótimo. Pronto, esse é meu tom de voz normal. Pronto. Aí melhorou bastante. Beleza. Então, gente, teoria de Dow, básico, tá? Volume confirma a tendência. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o preço está, né, fazendo topos e fundos ascendentes, você quer que o volume também esteja ascendente. Você quer que o volume esteja mais alto. Mas o volume ele não tem topo e não tem fundo. Como é que a gente faz para identificar que o volume está cada vez mais alto? A gente insere uma média móvel. Tá? No Profit e no Trade você tem o benefício, você tem a vantagem de poder inserir uma média. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma média de 20, mas o número da média também não é importante. É importante você pegar essa percepção de que o volume está cada vez mais alto. E como a gente faz no preço, né? Todo mundo hoje em dia opera com duas médias, uma rápida e uma lenta, tipo a 9 e a 20, né? A 11 e a 24, a 17 e a 74, enfim. A média vai do critério de cada um, tá? Ele vai fazer o cálculo exatamente igual. Eu vou colocar uma de 20 e uma média de 8 períodos, tá? E o que é que essas médias vão me dizer? As duas são aritméticas? Sim, são aritméticas, mas também não faz diferença, tá? Pode ser aritmética, pode ser exponencial, não vai mudar. Contanto que elas sejam iguais, né? Isso, contanto que uma seja rápida e uma seja lenta. Perfeito. Uma seja maior que a outra. E também não importa se são iguais não, tá? Pode ser uma aritmética exponencial, não faz a menor diferença também. Tá bom. Que tipo de informação eu quero dessas médias? Eu quero saber se nos últimos períodos, né, em determinado período, o volume está subindo ou está caindo. A média ela vai me dar essa informação. Então, por exemplo, se eu tenho durante uma tendência de alta, o volume em média cada vez mais alto, se comparado às últimas 8, eu não sei se está 8 aqui, tá? Só um exemplo. E durante as últimas 20 candles, se o volume está confirmando, está cada vez mais alto nesse período, eu vou entender que o mercado está começando a ficar com uma tendência de alta. Está cada vez mais alto. Você pode utilizar essa informação para operar correções ou para operar rompimentos. Eu acho que o volume na operação de rompimentos é muito mais eficiente, porém, muito mais perigoso. Porém, para você operar nas correções, você tem que ter observado que houve volume prévio, né? Houve um volume antes do movimento. Por exemplo, imagina, deixa eu pegar um ponto de correção bacana aqui, tá? Olha aqui, por exemplo, essa correção. Tá rompendo uma resistência. E a gente tem que olhar, eu vou apagar as médias. Todo mundo já entendeu a lógica das médias, né? Porque a regra ela vai pegar e simplificar tudo isso. Observa o volume nessa região. É uma região de rompimento. Está rompendo uma resistência. Eu quero observar, por exemplo, que as barras de compra tiveram um bom volume e estiveram fechando próximo das máximas. Tá? É uma lógica também muito simples. Eu vou desenhar uma candle aqui. Botar um verde. Olha só. E aqui é o pavio da candle. Tá? Bonitinho. O pavio da candle. Eu vou pegar também uma fibra, só para exemplificar também. Isso aqui, gente, que eu vou falar agora, não importa se é uma fibra, também você não precisa ficar medindo o tamanho da candle, não importa que tipo de número você utilize, tá? Tanto faz. Eu vou botar aqui só para ficar até mais simples. Ó, 25,75. Tá? A gente vai trabalhar só com percentual. Isso aqui é uma percepção que não tem como criar uma regra, não tem como quantificar, inclusive. Você tem que ter uma percepção a respeito também. Então, observa só. Imagina o ativo numa tendência de alta, com volume alto, tudo muito bem confirmado. E quando chega na resistência, vai surgir para você 3 candles. Tá? Pode surgir para você 3 candles. 3 tipos de barras. Além do doji, claro. Tá? Todas as 3 serão barras de compra. Isso é muito importante perceber também, tá? Todas as 3 serão barra de compra, chegando no topo de uma resistência. Então, olha só, você vai ter uma fechando próximo da máxima, né? Uma fechando próximo do centro, caramba, hein? Uma fechando próximo do centro e uma fechando abaixo do centro. O volume, ele vai interpretar isso aqui da mesma forma.
né, principalmente com a regra. Ele vai te dizer que é um volume comprador, mas você vai ter que ter essa percepção. Quando a barra fecha próximo da máxima, você tem um mercado mais comprado, né? É prioridade para compra, você tem os compradores vencendo essa batalha. Se você tem um fechamento mais próximo da metade, não importa o tamanho da barra, você vai ter um mercado mais equilibrado, tá? Com uma tendência maior a ficar por ali naquela região, brigar um pouco mais antes de realmente acelerar. E se você tem uma barra fechando abaixo dos 50%, mais próximo da mínima, você entende que existe uma pressão contra a tendência. Eu não consigo fazer com que a regra fique azul nesse caso aqui. Tá? Eu não consigo fazer isso. Eu vou explicar daqui a pouco as cores do volume. Mas eu não consigo fazer com que a barra fique azul. Mas você vai ter que entender que isso aqui é, de fato, um volume contra a tendência. Pode não ser, pode romper essa máxima aqui, ó, e seguir a tendência. O que é bom, né? Imagina que você teve uma pressão de venda, mas essa venda foi ignorada. Ou seja, os compradores estão superiores, até porque a gente vai estar olhando para uma candle e ver um pequeno universo. Ver 5 minutos, 10, 15, isso aqui começa a dar um conjunto de informações. Olha o conjunto de informações. Os vendedores tentaram, jogaram para baixo, e olha só, fechou próximo da metade, fechou próximo da metade. Um equilíbrio. Até que tem uma barra de desequilíbrio, o mercado realmente acelera. Tá? Então, esse tipo de percepção tem que ser sua. Né? Você vai ter que perceber isso durante suas operações. E a mesma coisa ocorre na ponta da venda. Né? O inverso é óbvio, mas é a mesma coisa, é o mesmo cenário. Você vai ter candles. Né? Eu não estou falando nem de candles de reversão, tá? Não estou falando nem de candles que foram lá em cima e voltaram. Estou falando de candles que fecham da mesma cor, né, da tendência, a favor da tendência, e ainda assim recuam, voltam bastante ou tem uma característica diferente que você precisa observar. Tá? E, como eu falei no começo, a gente não precisa ficar medindo, a gente só precisa ter noção. Tá? É só ter bom senso na maior parte do tempo que a gente vai perceber esse tipo de variável. Então, a candle fechando mais próximo da mínima, mais próximo da metade da candle, mais próximo da sua abertura. Tá? E aí muda tudo, a característica do mercado em si começa a variar. E aí quando você olha para o volume, por exemplo, e você vê isso aqui tudo acontecendo em um ponto estratégico, você começa a pensar a respeito da sua próxima ação. Nesse caso aqui, por exemplo, olha só como a gente já teve uma pressão de venda, você olha para o volume e vê um volume alto. Você não vai comprar esse rompimento aqui agora. Né? Se você, por exemplo, comprar essa candle, deu certo nesse caso, tá? Mas esse rompimento aqui você não vai. Você teria que comprar a máxima dessa barra, não essa resistência. Porque venderam aqui, nada impede que eles voltem a vender. Como voltaram, tá? Um pouco depois, tá? Então, seu pensamento tem que ser sempre, ó, se venderam aqui, se tornou um ponto de interesse. Fechou próximo, abaixo dos 50% da barra, tá vendo? O volume foi alto, então eu vou começar a adotar uma posição mais cautelosa. Não vou comprar esse rompimento aqui agora, eu vou esperar romper a resistência, fazer um pullback para entrar na operação. Se a barra seguinte fechou mais próxima da máxima, volume alto, mas não tão alto quanto essa. Ainda que você queira fazer a operação, você nesse momento não vai comprar acima dessa barra. Tá? Você vai comprar acima dessa, da barra que teve volume maior. Porque essa máxima aqui pode ser um ponto de rejeição. Mas se esse ponto de rejeição for ignorado, fica mais atrativo para você fazer a operação. Então, esse tipo de pensamento fica totalmente a critério do operador, né, do trader. A lógica do volume, todo mundo já entendeu, né? O volume vai seguir, o que eu defini como tendência no volume é a mesma coisa que a gente define como tendência no preço. Eu vou inserir, por exemplo, aqui as duas médias mais utilizadas. As duas médias mais utilizadas no preço, ó, a média de 20 e a média de 9. Tá? Eu vou colocar aqui essa nova exponencial. Qual é a lógica que a gente sempre utiliza? Se o preço está acima da média de 9 e a média de 9 está acima da média de 20, a gente tem uma tendência de alta. Esse daqui virou a partir desse ponto. Ó, a partir dessa candle, a gente começa a reconhecer isso aqui como uma tendência de alta. Seja qual for o seu motivo de operar, nesse caso aqui, por enquanto, tem que ser de compra. Tá? Você vai comprar porque o preço em média está subindo. E aí você olha para o volume e observa se ele está fazendo a mesma coisa. Então, essa regra de coloração tem por finalidade confirmar justamente esse movimento. Luiz, não seria a candle 48, não? Por que você está falando que é 49? Porque na 48 a média rápida ainda estava abaixo da lenta. Ah, tá. Não é no cruzamento, né? É depois. Ah, tá. Depois que a média está acima. Entendi. Aqui está antes. No ponto exato do cruzamento estava no meio. Entendi.
Mas depois. Isso é uma forma para a gente ver a tendência em média. É óbvio que o ideal é você observar topos e fundos mais altos, tá? Sim. Porque você vai pegar momentos, a gente vai achar aqui, momentos de consolidação que topo vai romper, vai falhar, vai retornar. Então, que a média vai cruzar, o topo vai romper, não. A média vai cruzar e não vai ter tendência. A média cruza e não tem tendência, tá? É por isso que é importante a gente ter atenção no preço também. E o que está acontecendo? Olha o volume nessa candle, ó, do volume da recuada, volta para praticamente zero. Ou seja, ainda que tenha recuado e essas aqui não tenham volume, o volume dessa barra de venda foi menor ainda. E aí, pô, retoma com volume. Olha só. Compra aqui em cima. Você já podia estar comprando nesse ponto. E principalmente, né, todo mundo já viu esse gatilhozinho aqui, né? Tem um vídeo lá no YouTube que eu falo sobre esse gatilho. E ele, inclusive, é o gatilho que compõe o sistema que a gente está operando agora. Ó, mínima, a mínima do meio mais baixa e a terceira barra com a mínima mais alta. Quando você vê isso aqui, né, com as médias indicando uma tendência de alta, você já toma posição. Ó, o volume alto nessa barra, volume baixo na barra de venda. Você toma posição aqui e entra na operação. Stop abaixo dessa candle. Tá? Mas a gente não vai falar de execução ainda não. Vamos falar mais sobre o restante da leitura. Eu vou inserir o volume aqui, a regra de coloração do volume financeiro. E vou explicar para vocês qual é a lógica, tá? Qual é o pensamento. Vou apagar esses estudos. Olha só, essa regra ela tem 3 cores. Né? A cor azul escura, que significa que existe um volume direcional. O volume está em média subindo. Você não quer ver, por exemplo, uma barrinha de volume isolada. Né? Você quer ver isso aqui, ó, um conglomerado de barras. Aqui, olha só que legal. Aqui está interessante. Você olha para o preço e vê se reflete, vê o que isso está significando para você. Tá? Então, vamos voltar para esse caso aqui onde a gente estava. Olha o volume nesse ponto, como vai aumentando. Está confirmando uma tendência de alta. Eu gosto de operar as correções. Tá? Vou esperar corrigir e vou fazer uma operação de compra. Nesse caso aqui, ó, a compra poderia ser em cima dessa barra. Uma barra com volume. Olha o volume de novo, azul forte. Tá? E o preço direcional. Esse azul mais claro, ele está me dizendo que foi um volume acima da média, mas que não foi um volume direcional. E que a barra foi de compra. Ou seja, é uma de 20 e uma de 9. A clássica, né? Que a maioria das pessoas usa. A de 20 e a de 9. Tá? Então, essa barra azul no volume, azul claro, ele está me dizendo que teve um volume acima da média, porém não foi um volume direcional, mas ainda assim um volume alto. Tá? E temos depois essas barras púrpura, né, o roxo. Ele está me dizendo que o volume foi alto, mas não foi direcional. Foi uma barra que teve uma pressão forte, mas não está dizendo ali que tem uma tendência de baixa definida. Aqui é a mesma coisa, teve um volume alto, mas não está te dizendo que a tendência de alta está definida. O que fala sobre a tendência no volume é essa azul escura aqui. Tá? E aí a gente começa a perceber como isso aqui pode trabalhar a nosso favor. Né? A gente entende, por exemplo, que quando o volume está confirmando uma tendência, por mais que essa tendência não vá bem longe, não te dê 1 milhão de centavos, essa tendência provavelmente vai dar pelo menos mais uma puxada, mais uma tentativa. Né? Essa é a expectativa. Olha só, por exemplo, nesse movimento de baixa do Ativa. A gente vê ele voltando para a média, corrigindo, sem volume, entra um volume mais alto na barra de compra e a tendência de baixa começa a se estabelecer. Temos volumes aqui agora. Fez 1, 2, 3. Olha o sinalzinho de entrada aqui. 1, 2, 3. A gente vai fazer a venda abaixo dessa candle. Tá? Simples assim. O volume está confirmando a tendência, a gente não tem pressão contra a tendência. Né? A gente vê que teve só uma barrinha com volume mais alto lá em cima. Mas isso aqui, gente, ó, ainda é resíduo do pregão anterior. Nesse indicador aqui não, Leandro. Aqui a gente vai ter que fazer aquela interpretação da forma que eu mostrei nas candles, tá? Por exemplo, olha essa candle aqui. Um grande volume, porém, olha o fechamento dela.
a gente passa a entender que isso aqui não é um volume vendedor. Os vendedores não estão desequilibrando o mercado. Tá, o mercado é equilibrado. A gente tem 1, 2, 3. Ok, um sinal de venda com a barra de venda fechando próximo da mínima. Aqui a gente faz a operação de venda. Essa daqui está me dizendo que o volume em si está bonito, tá direcional. O volume está bom para a gente fazer uma operação. Mas não que essa barra aqui tenha prioridade de vendedores. Esses trades aqui, gente, ó, a gente bota a venda abaixo dessa barra, abaixo dessa candle aqui, stop acima da anterior e ó, tenta pegar os 100%. Tá? Então, essa é a lógica, tá bom? Ver quando o volume está direcional, o volume está confirmando a tendência, e a partir desse ponto a gente vai começar a procurar uma razão para executar a operação. E a razão, o sinal de execução que a gente tem utilizado tem sido esse. Essas 3 candles, ó, caracterizando nosso ponto de entrada. Tá? E sempre fazendo a mesma coisa. Aqui, por exemplo, seria um caso de não vender, tá? Porque essa barra rejeitou muito. Você teria que perder essa barra, né? Teria que fazer o rompimento dessa mínima. E aí ela segura. Se tivesse vendido, eu teria que estar atento a algo assim para sair bem da operação. Inclusive, gente, ó, toda vez que vocês veem isso aqui, tá vendo? Essas mínimas bem afastadas, vocês podem usar a fibra alternada para medir. Ó, pega a distância dessa mínima para essa e para nela mesmo. A expectativa é de que ele vá nos 100%. Se ele para antes e volta, pô, acabou, né? A pressão de venda está ficando cada vez mais fraca. Essa daqui ó, era 75, a gente costuma sair no 76, né? Isso até no grupo lá tem uma regra nossa, que se vai bater, se nosso alvo é no 75, a gente sai no 76. Se o alvo é tipo no 74, a gente também vai sair no 76. Porque não vale a pena você arriscar que comprem tudo no 75 e você fique de fora, fique na pedra. Tá? Pois bem, vamos lá, seguindo. Então, a questão do volume aqui. Isso aqui é a seguinte, tá? Imagina um canal de alta, cara. Que o preço está subindo. Imagina um canal de alta que o preço está subindo e fazendo esse tipo de movimento. Topo mais alto e obedecendo o canal. A expectativa é que esse movimento aqui, ó, essa distância, se repita novamente. Então, o que a gente faz? A gente pega a distância desse topo com esse e lança uma fibra alternada entre um e outro, tá? Até chegar no 100% dentro de um canal. Então, da próxima vez que você comprar um fundo de um canal, aqui embaixo, teu alvo é esse. Se ele vai parar aqui, se ele vai bater certo aqui, fazendo a mesma inclinação, é difícil. Tá? E aí, se você está observando que o canal começa a parar antes, você começa a perceber que a probabilidade agora é de que ele comece a fazer isso. Né? Começar a fraquejar e, quem sabe, até reverter a tendência ou fazer uma correção mais profunda para depois, talvez, retomar. Então, você vai analisando se o mercado está mantendo o mesmo nível de pressão, está mantendo o mesmo nível de força, se está tendo amplitude de fato. Tá? Então, é interessante. Nesse caso aqui, por exemplo, o que é que eu estaria acreditando aqui? Ó. Isso, exatamente. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estaria acreditando nisso aqui, ó, num triângulo expandido. Né? Todas as vezes que eu vejo essa figura, eu mostro para vocês lá, porque ela é uma figura muito perigosa. Uma figura que requer muito cuidado. Olha só, tá vendo? Percebe que a gente tem as máximas se expandindo e as mínimas se expandindo, porém ele bate e volta. Bate ali, fica recuando. Olha só, tá vendo? Vai virando um triângulo expandido. E aí a ideia é essa daqui. Mesmo se você operar dentro de um triângulo expandido, você tem que fazer isso. Ó. Pegar essa distância. A distância aqui eu uso uma fibra, mas você pode usar, por exemplo, dessa forma aqui. Pega uma fibra normal. Opa, isso aqui não é fibra não. Pega uma fibra normal. Da primeira mínima, você puxa os 50% até a segunda. Tá? Seu alvo é esse. Se passar, você vende de novo. Então você fica de olho, né? Chega lá e vê se passa. Mas normal, é muito difícil, cara. Essa figura aqui é muito chata de romper. Tá? E lá em cima, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar dessa máxima até essa. Dessa forma aqui. Tá vendo? O alvo seria esse, ou com a alternada. Eu gosto de utilizar alternado. Dessa forma assim. Pronto. Mas o resultado aqui vai ser a mesma coisa, tá? O 100% é onde ele tende a repetir o movimento.
tá? Ó, bate nessa região aqui, começa a segurar. Mas aqui agora já não olharia mais isso. Tá? Deu para entender, Eda? Beleza. Luiz, Oi. então deixa eu só ver se eu entendi aqui o negócio das cores do volume. Sim. Azul escuro é confirmação de tendência. Isso. É isso? Isso. Tanto compra ou venda, ela vai ser Exatamente. sempre azul. A azul mais clara, o volume é alto, mas não confirma a tendência, não é isso? Perfeito. E a outra roxinha, É volume alto na barra de venda. O azul claro é volume alto na barra de compra. tá. Tá? Tá bom, As duas tá bom. significam a mesma coisa. Quer dizer que o volume foi alto, mas não foi um volume direcional. Porém, o azul claro é barra de compra e o púrpura, o roxo, é barra de venda. E no caso também existe uma barra vermelha? Que Não, seria igual? Não? não. Tá, entendi. Tá? Então foi Nesse, só... eu não botei uma barra vermelha aqui justamente para não dar esse viés de venda. Entendi. Porque normalmente a pessoa vê o vermelho e pensa em vender. Uhum. Não é essa a ideia. Tá, Tá? entendi. Bom, volume, ok, gente? O Perfeito. pessoal que é da turma, a gente tem um conteúdo exclusivamente falando de volume e tendência, tá? Volume confirmando a tendência. Eu falo mais detalhadamente a respeito desse assunto. Uhum. Bom, se volume está ok, vamos partir para o próximo, que é o MACD. O MACD, eu vou inserir ele aqui. Eu vou inserir no primeiro momento só o MACD linha, que é o clássico, tá? MACD linha, esse daqui é o sinal. Gente, eu uso a ferramenta com os valores clássicos, mas, por exemplo, se você utiliza a média de 20 e de 9, faz muito sentido você fazer isso aqui, tá? 20 e 9. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Porque aí você vai estar de acordo com o sistema que você usa. Tá? E para quem usa as médias, por exemplo, não precisa usar o MACD. Mas eu vou trabalhar com o clássico aqui e vou colocar as médias conforme o MACD também. É 26 ou 20? É 26. Vamos lá. Média de 12 para a gente ir trabalhando conforme o MACD e a média de 26. Nesse caso aqui é exponencial, tá? Então, olha só como é que funciona o MACD. Eu vou tirar esse volume aqui por enquanto. Vou deixar ele minimizado. Como é que funciona o MACD, gente? Ele é uma média móvel de convergência e divergência. O MACD, ele é só essa linha preta. Só ela. A outra é uma linha de sinal. E qual é a ideia do MACD? Tá? Ele vai avaliar se o preço está, comparado às duas médias, caindo ou subindo, tendo como eixo o nível 0 do próprio indicador. Vou botar aqui em 0. Tá? Pronto. Ou seja, se o MACD está abaixo de 0, ele está me dizendo que a média de 12 está menor do que a média de 26. Tá? E aqui entra a coisa mais importante, talvez, do MACD, que ele vai passar para mim a informação se o mercado está com aceleração, se está com amplitude, se está corrigindo ou se ele continua na tendência. Porque ele vai pegar essa diferença, tá, das médias e vai começar a catalogar essa informação. Ele vai pegar isso aqui, ó, de candle em candle, tá, de período em período, e vai começar a catalogar. Ó, tá vendo? Que ele vai começar a trazer essa informação. Então, se isso aqui continua se afastando, o MACD continua. Se essas médias continuam se afastando, tá? Se a média rápida continua se afastando da lenta, é sinal de que esse preço está forte, né? Está numa direção mais precisa, né? mais forte. Definidamente seria isso. Então, olha só. A gente vai observando que é isso que o preço está fazendo. E olha o indicador lá embaixo. Tá? Sempre caindo cada vez mais. Eu vou pegar 9 períodos aqui, tá? Pronto. 1, 6, 7, 8, 9. Ó. A informação que ele vai construindo para mim é essa. E o que é que ele vai me dizer? Ele vai pegar todo esse período, toda essa fase aqui, e vai começar a mensurar, né? Vai começar a medir cada distância dessa e observar como é que o preço está se comportando. Se o preço está se afastando, tá vendo? Ou se ele está começando a regredir. E o que isso significa? Se está se afastando da média, ele está me dizendo que a probabilidade é de que a tendência continue, até que ele pare de fazer isso.
a gente vai observar, por exemplo, que a partir de um certo momento, o MACD começou a apontar para cima, né? Começou a virar, né? Começou a subir, indo, indo buscar, ó, níveis mais altos, tá vendo? No próprio indicador. E aí o MACD lá vai fazer o quê? Vai começar a cruzar a linha de sinal. Ele vai vir acima da linha de sinal, porque agora o preço está cada vez mais próximo. Ó. A gente vai observar que agora as barras estão ficando menores. Cada vez menores as barrinhas vão ficando. Isso aqui vai ser para a gente ler o histograma, então é bom entender já essa ideia aqui. Ou seja, se as médias estão cada vez se afastando mais, a gente vai ter o MACD cada vez caindo mais. Quando isso aqui começar a parar de acontecer, né, quando ele começar a fazer barras iguais, o MACD vai começar a ficar horizontal. Quando o preço começar a voltar para a média e a média começar a se aproximar uma da outra, o MACD vai começar a subir. E o detalhe, tá? Enquanto o MACD estiver abaixo de zero, ele ainda está dizendo que a tendência é de baixa. A tendência só passa a ser de alta quando o MACD está acima de zero. Ou seja, para a gente ver, por exemplo, uma direção, a força da direção na tendência só começaria a partir desse ponto, tá? A partir da média. Então, tudo que acontecer enquanto a média rápida estiver abaixo da lenta, o MACD ainda chama de correção. Considera isso tudo como correção. É claro que a gente pode operar, tá? Nesse caso, com o MACD abaixo de zero, mas aí a gente já não vai estar operando a tendência segundo o indicador. É importante a gente ter essa percepção, porque eu particularmente prefiro operar só quando a tendência está bem confirmada. A gente vai acabar economizando alguns stops nesse sentido aí. Porque você tem tudo a seu favor. Você tem volume, que a gente vai utilizar o volume, e você tem um indicador dizendo que a tendência está clara. Coisa que você pode ver no preço. Né? E por que usar o MACD? Porque o MACD ele tem uma ferramenta que ela é muito legal para isso, né? Para medir, para tornar tudo isso mais visual, que é o histograma. O MACD histograma ele tem justamente a função de trazer essa informação para mim mais rápido, né? mais visual, mais simples de se enxergar. Tá vendo? Eu vou transformar essa linha de novo aqui também. Aqui. Essa linha vermelha aqui é a linha de sinal do MACD. Essa linha de sinal, ela pega essa diferença, tá? No caso, seriam os valores dessas barras, ó, que é o valor da diferença entre uma média e outra, e faz uma média exponencial de 9 períodos com base nessa informação. Por exemplo, ele vai pegar nesse dia aqui, nesse prazo aqui, ó, esse valor, somar com esse e tirar uma média. Tá? E ele vai fazer isso com 9 períodos, e pegar essa média e criar essa médiazinha móvel aqui, que é a linha de sinal. E olha só o histograma, né? O que ele vai fazendo? Eu estou com as médias já conforme o MACD, né? O que ele vai fazendo? Ó, o preço aqui está caindo. Então olha o MACD fazendo histogramas cada vez mais baixo. Ó, barra de compra, ele ainda assim está mais baixo. Olha só, mais baixo. Até que ele começa a ficar um pouco mais lento. Tá? Se você quer operar vendido, você não quer ver o MACD dessa forma. Você quer ver o MACD fazendo a escadinha. Né? Para você entrar e o preço ter, de fato, uma direção melhor. Nesse caso aqui, a gente percebe que ele parou de fazer a escadinha e começou a subir. Fez uma barra de venda, mas o MACD ainda mais alto. Ou seja, em média, nesse momento, essas duas médias aqui estão se aproximando, não estão se afastando. Ele volta a cair. Aqui talvez pudesse ser um ponto de entrada para você, mas você olha para o preço e não reflete aquilo que você está vendo. Tem que lembrar que as médias móveis, elas trabalham com preço de fechamento. Isso é muito importante estar atento. Né? Porque se elas trabalham com preço de fechamento, essa informação aqui para ela é relevante. O que ele andou para baixo não importa para as médias, tá? Isso importa para você. Você tem que olhar para o preço e perceber que está caindo, mas aconteceu esse pavio grande aqui que teve uma rejeição. Se essa barra tivesse acabado aqui, cheia, uma barra de venda bonitinha, que você teria vontade de vender, o MACD teria dado a mesma informação, ela teria confirmado a mesma coisa. E não foi isso que a gente percebe que o preço não está refletindo essa realidade. Né? O pavio aqui está dando uma corrigida. E olha o MACD depois, como continua voltando. Ou seja, essa venda aqui já deixou de ser interessante. Essa venda aqui também. E se você fizesse essa venda aqui, você fazendo essa venda, quando você viu que o MACD continuava subindo, você teria saído o quanto antes. Tá? Entendendo que agora a probabilidade de falha rompimento é muito maior. Nesse caso, ó, imagina você vendido aqui, né, faz uma candle como essa, o MACD dando essa informação, de que em média agora o preço está subindo. Né,
tem uma possibilidade maior de correção mais profunda. Você vai sair da sua operação. Então, o MACD, principalmente o histograma, acaba tendo essa função essencial, né, que eu considero muito importante. Eu vou tirar até o MACD linha nesse momento aqui, porque a gente já consegue ver essa informação no preço, né? Vou inserir só o MACD histograma. Ó, somente o MACD histograma. Detalhe, o MACD histograma acima de 0 não quer dizer que a gente tem uma tendência de alta. Quer dizer que o MACD linha está acima do sinal do MACD. Tá? Ou seja, tem uma chance agora do MACD em si voltar para 0. Você começa a acreditar que uma reversão agora é mais provável. Tá? E aí, como você está com as médias no seu gráfico, você só vai operar na compra, se quiser. Quem quiser comprar mais baixo pode também. Ou você só vai operar na compra a partir do momento que o preço cruzar, estiver trabalhando acima das médias e a média rápida acima da lenta. Tá bom? E aí, né, para tornar isso aqui também visual, eu criei essa regra de coloração. MACD histograma. Porque eu acho que no Trade, gente, ele já é colorido, tá? Eu fiz isso daqui só para o Profit porque não tem essa coloração. Ele é todo da mesma cor automática mesmo. Então eu fiz essa coloração aqui. O objetivo é simplesmente tornar visual. Mais uma vez, eu não uso nada de inovador, não estou criando nada. Tudo que eu faço aqui é pegar ferramentas que são comuns, né, que já estão no mercado, e transformo ela de formas que sejam mais visuais para mim, que eu tenho que pensar menos. Quando você está operando, quanto mais você tem que pensar a respeito de sua aproximação, maior sua probabilidade de cometer um erro. Tá? Então, por exemplo, supondo que você tem interesse em fazer uma compra aqui e você observa que o volume está confirmando, né? Você tem um volume bacana e você tem um MACD confirmando, olha o MACD nesse período aqui. Opa, cruzou. Você podia estar comprando aqui nesse caso. Né? Eu compraria aqui em cima. Você começa a trazer a probabilidade a seu favor. Bom, esse daqui, né, você, por exemplo, quem não tem um MACD, quem não tem um Profit, tá, já consegue utilizar essa mesma informação aqui para operar no MetaTrader ou no Trade, ou tanto faz a plataforma que você utiliza. Só que aqui, toda vez, você vai ter que lembrar de olhar para o volume. E eu falo por mim, eu não sei se vocês também são assim, mas eu esqueço muito de conferir o volume. Porque eu estou vendo uma barra dessa aqui, eu já subentendo que tem volume, mas às vezes não tem. Às vezes foi uma barra dessa aqui que subiu no vácuo, né? Subiu sem lote na venda. E o volume vai me dar essa informação. E com a regra, isso aqui fica tudo mais automático. Né? Eu bato o olho ali, já estou vendo que temos um volume aumentado naquele período. Tem, né? Pronto, perfeito. Né? O histograma no MT5 já é colorido, torna muito mais visual. Que a ideia é essa? A ideia é você bater o olho e entender o que está acontecendo ali. Tá? Não precisa ficar pensando demais, porque às vezes você tira seu foco de uma visão e acaba atrapalhando sua tomada de decisão. Quem utiliza as médias 20 e 9, 20 e 9, pode sim alterar o MACD, tá? Eu não altero, eu prefiro usar as ferramentas no modo padrão mesmo. Mas vai te dar a mesma informação, tá vendo? Começou a perder momento, ó. Ou seja, a média tá começando a se aproximar, mas depois ele volta a subir. E sobe, depois ó, correção, e depois volta a subir. Bom, e agora vem... gente, esse daqui não precisa nem explicar a coloração, né? Se está fazendo barras mais altas é verde, se está fazendo barras mais baixas é vermelho. Tá? E agora vamos entender a coloração nas candles, tá? Que é onde fecha completamente o setup. Aqui. Pronto. Qual é a ideia agora dessa coloração nas barras? No preço, a gente vai ter uma barra de compra com um volume alto. Ou seja, se a candle está acima das médias, essa daqui não precisa que as médias estejam acima, tá? Só da barra já está acima da média e do volume ser alto, ele já vai entender como volume, como um volume a favor da direção da tendência, tá bom? Como eu sei que no MACD a mudança de cor é uma correção e não uma reversão. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar a algumas casas. MACD, linha e histograma.
No MT5 eu acho que é um pouco diferente, cara. Eu vou conferir daqui e mostro para você, tá? Mas olha só. Isso aqui é a informação do MACD, tá? Você tem que ter a sensibilidade de entender também. Mas no MACD, não importa o quanto aqui esteja em tendência, né? Quanto pareça uma tendência. Sempre que o MACD estiver abaixo de 0 e acima da linha de sinal, isso aqui é uma correção. Você olha para o preço e vê se isso aqui parece uma correção. Tá? Voltou um pouquinho, tentou romper. Ó, a mínima está aqui, não rompeu e o MACD voltou a subir. Você pode, por exemplo, considerar esse rompimento no indicador. 1, 2, ó, aqui nessa barra. O indicador em si já está fazendo um topo mais alto. Em média, o preço já está fazendo o topo mais alto. Você pode estar comprando. Tá? É uma forma de você ler também. Mas, enquanto o MACD estiver abaixo de 0, ele está te dizendo que isso aqui tudo é uma correção. E olha só, quando ele realmente indica uma tendência. O preço lá está rompendo uma resistência. O MACD aqui está começando a ficar acima de 0. E passa. Finalmente, o MACD está dizendo que a tendência é de alta. O indicador tem atraso, tá? Eu vou botar com os prazos dessas médias aí também. 20 e 9. Ó, com essas médias mais rápidas, né? Já que a outra é 12 e 26, vai ser mais lento. Essa daqui com a média mais rápida passou acima de 0 muito antes, na barrinha de venda. É onde a gente já queria comprar, né? Olha só, a barra de compra com volume mais teve a rejeição, parou e deu sinal de entrada aqui. Ok. Você vai fazer essa operação de compra com stop aqui embaixo. E agora o MACD já está acima de 0, dando uma tendência. O MACD não vai dar correção. O MACD ele tem a função de oscilador também, mas você pode utilizar essa informação, mas não foi para isso que o indicador foi projetado, tá? Ele vai te dar esses momentos aqui, ó, de que o preço está começando, a tendência está começando a corrigir, está começando a ficar fraca. Talvez aqui ele pudesse continuar caindo. Você tem que olhar para o preço e ver o que está acontecendo. Não continuou. Aí é hora de você trabalhar na outra ponta depois que ele virar. Tá? Então, o MACD acima de 0, tendência de alta. MACD acima de 0, acima da linha de sinal, tendência de alta. MACD acima de 0 e abaixo da linha de sinal, tendência de alta corrigindo. Tá? O inverso para venda. MACD abaixo de 0, tendência de baixa. MACD abaixo de 0 e acima da linha de sinal, tendência de baixa dentro de uma correção. O preço está corrigindo dentro de uma tendência de baixa. Entendeu? Luiz, Oi. olha só, eu estou fazendo uma conferência aqui. Eu estou com o meu Clear aberto na mesma ação e no mesmo tempo gráfico que você tem aí. Estou no Braskem 5 minutos, tá? Sim. Só que a coloração do meu volume está diferente da sua. A minha só tem barra azul e preta. Barra azul e preta. Ah, você deve estar com a regra anterior. Eu vou upar essa daqui, que eu pensei nisso aqui depois. Né? Pra gente observar esse detalhe depois. Mas eu vou upar ela toda e te mando também. Tá? Uhum. Ok. Bom, o funcionamento do MACD tá ok? Não tem segredo, né, em ler o histograma também. A regra é só para tornar visual. Acho que quem opera pelo TRID não tem, já tem ele colorido. O MT5, o Redley falou que também tem colorido, então perfeito. Tá? Só o volume agora, que eu acho que o MT5 não permite colocar uma média móvel no volume. Aí você vai ter que ter a sensibilidade de enxergar o volume começando a se destacar. Né? O volume ficando mais alto. A única coisa que você faz aí é que na média móvel dos candles você usa mesmo que do MACD, não é isso? Isso. É 26 e 9? Isso. Eu uso o MACD padrão, tá? Então, eu usei tudo padrão aqui na composição das regras, inclusive nas regras de coloração. Mas, para quem opera com a média de 29, você pode fazer essa alteração tranquilamente. Inclusive, eu vou fazer essa alteração aqui rapidamente. Pô, mas é muita coisa. Deixa aí. Não, deixa eu falar. Não, a pergunta é o seguinte, você aconselha eu fazer a alteração na minha média móvel dos candles para do MACD ou o inverso? Não, eu utilizo a 20 e a 9 também. Aqui. Para mim não faz muita diferença, não. Até porque eu não faria uma compra dessa. Eu preferia comprar em cima. Então, é indiferente. Não precisa não precisa que as médias móveis dos candles sejam igual ao do MACD, não é isso? Não precisa. Você tem que entender que o MACD vai ficar um pouco lento, se comparado às suas médias. Né? Entendi.
Rural Trade. É isso aí. Rural Trade é bom. Bom. É o seu galo, Marcos? Tá cantando aí? É o meu galo, rapaz. Tá ouvindo, é? Uma hora dessa, seu galo tá merecendo virar um churrasco. Você tá doido, cara. Faz isso não, brinca. Hein, Luiz? Oi. No caso, isso aí é só para perceber se tá ou não em tendência, não é isso? Isso, exatamente. É para tornar mais visual. O objetivo aqui é esse, né? Que fique algo mais fácil de você ver. Você bate o olho e entenda ali o que está acontecendo, tá? Porque normalmente é fácil, né? Todo mundo está vendo que isso aqui está fácil, mas quando chega aqui, a gente já não percebe, já não acha tão fácil assim, né? Acaba entrando em operações que são realmente ruins. Então, o objetivo é esse, tá? Não, tranquilo, Marcos. Seu galo é muito preguiçoso. A gente tem que fazer um churrasco com esse galo e fazer um ensopado. Ó, por exemplo aqui, né? Aqui parece uma boa venda. Mas olha que operação chata de se conduzir. E talvez até tivesse... olha só, bateu 2 barras lá embaixo. E se você não saiu aqui acreditando que ia perder o fundo, cai fora, deu errado, deu stop. Então a ideia aqui é justamente você ter o volume confirmando a direção do ativo, né? Ter uma pressão para que você tenha mais chances de sair vitorioso da operação, tá? Então, olha só, nesse caso, sem volume nenhum, então provavelmente esse preço não vai andar, não vai ter aceleração. Diferente, por exemplo, daqui, tá? Olha o volume, a barra de sinal, a probabilidade disso aqui dar certo é maior. Eu fiz outra alteração nesse sistema aqui, porque antes a barra coloria mesmo sem o MACD estar acima, né? Está confirmando. E eu botei para confirmar, já que a gente não está executando operações que o MACD não confirma, tá? E a gente pode perceber que visualmente melhorou bastante, tá? Então, voltando aqui, agora a última coloração, que é a coloração das candles, né? Como eu falei, o objetivo desse sistema é fazer com que seja mais visual, né? Que você consiga bater o olho ali e enxergar mais rapidamente suas operações, tá? As oportunidades. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha quantas barras de compra, né? Quanta pressão de compra. Aqui entra uma barrinha azul. O que a barra azul significa no preço, tá? A barra azul do volume significa uma coisa e no preço significa outra. Significa que tem pressão contra a tendência. Aí entra novamente aquela subjetividade da formação da barra. Olha que barra que voltou e fechou próximo da metade, tá? Uma barra grande, mas que voltou e fechou próximo, ou seja, equilíbrio. Essa candle em si está equilibrada, mas se você olhar para o cenário inteiro, a gente percebe que tem um grande espaço aqui de desequilíbrio, né, de pressão compradora. Então isso aumenta para você a probabilidade de dar certo o rompimento dessa máxima, tá? Porque existe um desequilíbrio, existe muito mais presença compradora do que vendedora. Uma única barrinha de venda não vai ser o suficiente para cancelar tudo isso. Então você vai comprar esse rompimento, tá? Você compra esse rompimento e stop abaixo dessa candle anterior aqui. Simples assim. Compra o rompimento e stop aqui embaixo. A alvo todo mundo já sabe como colocar, né? Que Marina ensinou isso. Ó, alvo lá no 61.8. Eu trabalho com alvo, nesse caso, pelo menos parcial, de 1 para 1. Tá? Mas foi no mesmo lugar, no fim das contas. Barra branca é barra branca. Não significa nada. Significa que é uma candle que fechou acima da máxima. Na composição, tá? A barra branca é uma candle que fechou acima da máxima. E não. A única candle que sinaliza ponto de execução é a candle verde e a candle vermelha. Tá? Todas as outras são candles que você vai ler de forma normal. E olha só, essa percepção aqui é a seguinte: base de compressão de compra, ou seja, volume alto durante candles de alta, tá? E uma correção, que é aquilo, eu gosto de operar essas correções. Então, para mim, são as melhores operações. Você entra, faz uma parcial e vai embora. Inclusive, barras de rompimento, se você comprar, você pode trabalhar com o alvo dela, já que você pode tapar embaixo dessas candles. Uma candle de compra como essa daqui, ó, essa corzinha ficou ruim, né? Vou ver se eu acho uma cor melhor. O rompimento da máxima dessa barra, você espera que não venha mais abaixo dela. Então você não precisa nem estopar lá embaixo. Você basta estopar abaixo dessa candlezinha aqui, ó. Entra, faz parcial, stop no preço de entrada se quiser. Se, por exemplo, você entrar com 1.000 papéis e vender 700, né, vender mais que a metade no 1 para 1, você vai ter uma margem de lucro. 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 Você vai ter uma margem de lucro.
seu stop, seu preço médio vai cair abaixo do seu stop. Você pode manter lá a operação se quiser conduzir. Tá? Porque é normal também o preço ficar corrigindo. Aí toda hora você fica entrando e saindo totalmente no 1 para 1, ou metade 1 para 1, metade baixo, você vai acabar tendo uma relação risco-retorno negativo. A não ser que você entre em cima dessa barra e sai inteiro lá no 1 para 1. Que aí você mete o pé e pega teu risco e pega de volta. Tá? Então, as barras brancas, verde claro, elas estão confirmando a direção, mas você tem que olhar sempre essa questão aqui da formação da candle, tá? O pavio superior grande, retoma, mas o pavio superior grande está retomando, por enquanto, presença compradora, né? Até que tem uma barra que fecha na máxima. Isso aqui é uma candle que você quer comprar. Essa é a candle ideal, tá? Essa candle aqui também é uma pressão boa de compra, né? Olha só, uma forte pressão de compra. E principalmente, tá? Qual é a ideia? Né? Parar de comprar rompimentos que tendem a falhar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na nossa cara. Olha só o rompimento desse fundo. Rompimento desse suporte não tem volume. Então, dificilmente esse rompimento vai continuar. Né? Vai ser um rompimento bem sucedido. Já no caso da compra, rompimento com volume. Olha só, pouco volume, volume alto novamente. Pouco volume não, volume bom também, tá vendo? Agora olha a barra de venda, não tem volume nenhum. Você vem aqui e compra acima dessa massa. Você pode comprar esse rompimento, tá? Diretamente nessa candle e botar o stop aqui embaixo. Porém, todo mundo sabe, gente, que na maior parte das vezes o preço vai fazer um pullback. E se o preço vai fazer um pullback, nada impede que na hora desse pullback os compradores parem de comprar e deixem o preço voltar abaixo da resistência. Para quê? Comprar mais barato. Tá? O mercado financeiro, ele é um negócio qualquer. O cara que quer comprar, ele quer comprar barato. O cara que quer vender caro. Então, se ele está comprando esse rompimento, mas ainda quer comprar mais barato, ele vai deixar voltar tudo. Esse sinal verde fraco é o sinal do volume. Tá? Ele está me dizendo que o volume está alto e a barra de compra, é só isso. Então, se você vê uma tendência de alta com barras verdes claras, é um sinal de que o mercado está realmente com a pressão compradora. Essa candle verde escura é a candle de execução. Ela segue simplesmente esse setup aqui, ó. Mínima. Cadê? Ó, uma mínima mais baixa no meio e uma mais alta depois. Sinal de execução. Você vai comprar essa barra e estopar abaixo da candle anterior, tá? Só isso. Entendeu? Nesse caso aqui, ó, eu faço a mesma coisa. Pego o meu risco e vou lá tentar pegar os 100%. Parcial no 100% e vou tentar conduzir a operação. Entendeu? A minha coloração também está diferente nas barras dos candles. Mas eu vou mandar tudo atualizado, tá? Tá bom. Deu para entender? Uhum. A lógica? Pronto. Aqui, por exemplo, você comprar aqui, logo em seguida vem a candle dessa, começa a ficar bem desagradável, bem desconfortável para você, né? A gente vê algumas vezes o mercado continuando, mas algumas outras ele volta muito. É por isso que você tem que estar atento com o ativo que você quer operar para ter entrado antes. Olha, se você comprou aqui, dá para ter estopado aqui embaixo. Se teu stop aqui embaixo, ou até abaixo dessa mesma barra, tanto faz. Porque aqui já seria o fundo do pullback, tá, gente? Por isso que o stop aqui já pode ser em cima. Olha o que está acontecendo com o ativo. Ele sobe, corrige e vai. Então, seu stop já pode ser aqui, ó. Você não precisa mais deixar o stop aqui embaixo, não. Então, você pega essa diferença aqui, né, entre seu stop e seu preço de entrada, faz uma parcial, olha quanto deu. Mais de 2 vezes seu risco. Tá? E às vezes a gente se engana muito, né, pensando que pegar todo o movimento aqui é lucrativo. Quando na verdade, por exemplo, não faz diferença se você comprar aqui em cima e botar o stop aqui embaixo. Você teria arriscado 23 centavos. Se você comprar aqui e stopar aqui embaixo, teria arriscado 10. Com 10 centavos, talvez você consiga operar com mais papéis, né? Por exemplo, a galera, isso aqui eu estou falando todos os dias no Zoom, porque o pessoal vê operações e fica, por exemplo, opera um mini e quer operar 100 papéis. Mas um mini no índice, quando você estopa, por exemplo, uma operação de 200 pontos, você pede R$40. Na ação, você acha uma oportunidade de 10 centavos e quer operar 100 papéis. Pô, não dá para você operar 200, 300 papéis aqui tranquilo, arriscando até menos do que no índice, né?
Então, é bom ter isso em mente. É importante ter isso em mente, saber desse detalhe, né? E sem contar que você consegue gerir bem seu financeiro. Você conseguiria fazer uma compra dessa, com stop aqui embaixo, um risco de 22 centavos, ainda assim arriscar menos do que arriscaria no índice se desse uma candle desse tamanho. Né? Uma candle grande no índice também vai te custar 300, 400, 500 pontos, né? O que é muito mais. Então, ter esse insight também é importante. Né? Você, por exemplo, não precisa ficar operando tão poucos papéis, ou não precisa fazer esse tipo de operação aqui, mas dá para fazer. Né? Você pode, por exemplo, comprar esse tipo de rompimento, que o stop é relativamente grande, mas com 100 papéis, se for o caso. Aceita perder R$ 50 no índice? Compra 200 papéis aqui, entendeu? Então, isso também é importante. Eu prefiro as candles pequenas, tá? Porque eu prefiro entrar com mais papéis, né? Por exemplo, aqui um caso, ó. Eu nem preciso da coloração aqui, né, gente? Ó, uma barra de volume, pressão, corrige para média. Você vê que está segurando. Vem aqui e compra. Stop aqui embaixo. Qual o tamanho desse stop? 5 centavos. Olha isso. Pô, você quer arriscar R$ 50? É 1.000 papéis, cara. Né? Ó, pô, bate ali, já pegou. Solta 500 aqui. Deixa o negócio cair. Sim, pode ser também. Só que nesse caso aí, Júnior, você fica um pouco refém do tamanho do risco, não? Porque a ordem oco, por exemplo, eu crio para Renko, tá? Mas a ordem oco, para você criar um sistema fixo, você teria que todos os stops fossem iguais. Daí eu já acho mais complicado. Mas não sei também, talvez tenha uma opção boa também. Tá? Bom, se você tiver ideia, Júnior, só falar, tá? Que a gente discute. Mas, bem, vamos lá. Agora a gente já entende o volume, tá? O que a regra de coloração no volume está nos dizendo. A gente já entende o que o MACD está nos dizendo, né? Quando ele está confirmando tendência, quando ele não está confirmando tendência, quando ele tende a corrigir, tá? E a gente entende agora que o rompimento não vai funcionar bem com volume, sem volume, tá? E que essas barras azuis são barras de movimento contra o volume, né? Contra a tendência, barras de volume contra a tendência. Ou seja, imagina um ativo chegando numa resistência, né? Você tem aqui já é uma resistência, né? Ó, e entra volume contra. Aqui já foi na mudança de pregão, né? Então já não tem nem tanta validade assim. Mas, por exemplo, imagina aqui, você quer comprar esse rompimento, supondo que isso aqui não fosse o final do pregão. Você acaba de ver gente vendendo pra caramba aqui. Você não vai mais comprar esse rompimento agora, ainda mais depois desse outro movimento de contra a tendência aqui. Ele foi subindo, pô, mas venderam muito mais do que compraram. Você vai passar a entender que venderam e estão empurrando o mercado para cima para vender de novo. Aí isso vai ficar acontecendo até de fato romper. Rompeu no pregão seguinte, ó. Olha só, rompeu, pullback, sinal de entrada. Sinal de entrada não, barra de volume. Sinal de entrada foi aqui, ó. Mais barra de volume. Ó, compra, stop aqui embaixo. Tenta levar o trade. Um detalhe importante sobre o sinal de entrada, tá, gente? Eu só opero o sinal de entrada se ele tiver coladinho na média, tá? Ó. Aqui eu não pegaria esse sinal de entrada, por exemplo. Teria comprado por esse rompimento, mas não pela barra em si, né? Porque isso aqui me dá uma probabilidade maior de que a próxima vez que o preço voltar, ele pare na média. Olha só aqui. Se o teu stop está aqui embaixo, mas a média está logo, ó. A média estava ali em cima. Chegou bem próximo, chegou a bater na média e voltar, até que perdeu, né? Aí não tem muito o que fazer não. Mas esse tipo de operação aqui eu não faço, tá? E o melhor cenário também é quando o preço rompe, volta para a média logo, tá com poucas candles, 2, 3 barras, e você pega a retomada de tendência imediata. Não quando ele rompe, né, nesse caso sobe, corrige e não retoma a tendência. Aí ele rompe, corrige e não retoma a tendência. Aqui já não é interessante. Olha o MACD como já está, rasinho. Além do mais, isso aqui, você precisa ficar sempre atento com os detalhes que você vai pegando no meio do caminho. Você tem que começar a estudar o indicador. Olha o MACD como está, né? Ó, eu vou até ampliar o MACD, olha só. Pô, isso aqui não é um cenário interessante para você operar. Esse aqui é um cenário interessante. Esse aqui até trabalhando contra a tendência, aqui seria um cenário interessante. Não isso aqui, tá? O MACD ele tem a função de oscilador. Imagina um RSI centralizado, trabalhando nos 50%. Ele não está te dando nenhuma informação relevante.
né? O estocástico é a mesma coisa. Então, essa função de oscilador do MACD, você precisa analisar também. Se o MACD está dessa forma aqui, não tem energia, tá? O mercado está sem momento. Não é algo que você queira operar. Deixa eu ver outro. Ó, aqui um trade que a gente fez lá no Zoom. Tá vendo? O dia anterior, muita pressão de compra. Já tinha olhado esse ativo no dia anterior, tá? Façam pré-estudo de vocês, ó. E aí o que aconteceu? Ele abriu, corrigiu até a média, a gente botou nossa ordem de compra acima dessa máxima. Pegou. E eu lembro que a gente fez um alvo, foi esse alvo aqui. Saiu no 100%. Bateu aqui, na verdade, a gente fez uma parcial. Quando o preço voltou aqui, a gente resolveu sair da operação. Zeramos o trade, pegou 1 para 1, 43 centavos no primeiro trade do dia. Tá? Então, essa questão aqui, ó, você olhar para o volume que aconteceu nesse nível de preço, é muito importante. Tá? Deixa eu ver, um exemplo ruim. Né? O índice, ele outro dia mostrou, aqui o índice, olha só. Muito volume e o preço não desloca, o preço não sai do lugar. Apesar de você ter, por exemplo, um sinal de venda, um ponto de entrada razoável, né? Você, por exemplo, entrar no rompimento de um fundo, mas isso aqui não é interessante para você. É muito mais interessante você trabalhar depois que o preço faz esse tipo de movimento. Sobe. Aqui fez um micro topo duplo, né? Não é interessante você operar aqui. E faz a correção. Aqui eu fiz até essa compra aqui, na verdade, no índice. Ó. Ele fez esse pullback aqui bonitinho. Gente, eu só compro um rompimento depois do pullback. Tá muito difícil eu comprar antes. Né? Comprar, por exemplo, quando ele tá rompendo. Só se eu ver que já vem no movimento muito bacana mesmo. E aí eu comprei esse rompimento aqui depois, no pullback. Tradezinho chato até, mas que deu certo no final. Ó, bateu ali e levou um tempo até pegar minha ordem. Quase 1 hora para pegar um para um nesse trade. Depois até seguir o dia inteiro, subindo. Olha aqui, isso aqui eu mostrei no grupo também. Olha a forma de se ler o volume, como ajuda. Né? Fez essa máxima e o preço foi lá para o rompimento. Cadê o volume? Pô, se não tem volume, não vai romper. Não adianta. Você vai comprar um rompimento sem volume e vai acabar sendo frustrado. Nesse caso, o rompimento, desse rompimento aqui, o stop teria que ser mais afastado, teria que ser abaixo dessa barra aqui. Ó. Mas ainda assim, olha o que desconfortável você ficar comprado nisso. Olha essa barra. Agora as coisas melhoram. Olha o volume aqui. E olha essa barra. A barra em si não está dizendo que o volume é direcional, mas o volume já está alto. Ou seja, esse rompimento aqui tem a chance maior de ser bem sucedido. Mas ainda assim eu vou esperar o pullback e vou comprar acima dessa barra aqui. Tá? E de todo modo, ó, depois que comprou, o preço não andou, não desenvolveu. Aqui provavelmente eu teria saído no 0 a 0. Não dá para você ficar posicionado no ativo que está se comportando dessa forma. Tá? Outro caso aqui, olha só. Rompimento de fundo, né, de suporte. Volume alto. Aqui ainda não era um ponto de... Aqui eu não venderia essa barra aqui de jeito nenhum. Porque eu quero vender quando a barra está colada na média, tá? Mais próximo da média. E olha só depois, volta toda a pressão contra a tendência. Aqui você já entende, por exemplo, que se trata de uma consolidação. O que é uma consolidação, gente? É quando os compradores e vendedores estão trocando papéis, estão trocando de posição. É uma região muito importante, mas que é melhor você ficar de longe, né? Você não operar dentro disso aqui. E olha só quantas vezes ele bateu nesse fundo e segurou, até ter um rompimento. O volume foi bom? Foi, olha só. O volume alto, você pode operar esse rompimento aqui. Tá? Stop aqui em cima. Aí você tem uma operação um pouco mais provável de dar certo. Ainda assim, ó, deu a porrada para baixo e depois ficou totalmente travado. Muito chato o mercado. Tá? Então, o estudo do volume ele é fundamental para que você entre na operação e passe a menor quantidade de tempo possível nela. Quanto mais tempo você fica no trade, no day trade principalmente, pior. Olha só, barra de volume, você pode estar vendendo aqui, não precisa nem um sinal. Esse sinal afastado da média eu não vou fazer. Não quero pegar esse tipo de sinal. Tá? Olha só, sem volume, eu não vou comprar aqui também. Tá vendo? O volume está muito distante. Agora, nesse momento, não tem volume. Uma barrinha de volume, mas não é um volume de tendência, tá? Tá vendo? Tem volume, mas o preço não se desenvolve. É uma forma também de você identificar que não dá para você operar nesse cenário. Aqui outra operação que eu fiz. Essa daqui eu também fiz. Eu fiz, mas não foi uma operação muito legal, não. Eu comprei e saí na máxima dessa barrinha aqui. Ó.
Eu vi, ela teve um volume alto, né? Ou seja, se teve volume alto, normalmente vão vender de novo. Gente, a barra rosa, ela tem a mesma função da barra verde, porém para a tendência de baixa. Então deixa eu ver aqui, esse dia, ó. A barra rosa, ela tem a mesma função da barra verde, porém na tendência de baixa. Ela está me dizendo que agora o mercado está com volume confirmando a tendência de baixa. Nesse caso aqui, olha que venda legal de ser feita. Volume, corrigiu sem volume, né? Venda aqui embaixo, rompimento desse suporte, dessa mínima desse movimento. Você faria esse tipo de alvo aqui. Ó. Eu acho que esse daqui foi até bem mais longe. Eu lembro desse trade também, mas não fiz ele. Olha só. Tá? Então, o volume ele vai ser fundamental. Sem o volume aqui, você fica perdido no ativo, na forma de operar. Quer ver? Olha só que legal. Pressão de compra, sinal de entrada, pressão de compra, e vai embora. Detalhe, tá, gente? Se você vê uma barra azul, você não compra mais o rompimento do topo. Se você vê uma correção desse tamanho, você não compra mais o rompimento do topo. Você compra o rompimento do topo quando ele faz correções pequenas, tá? Sobe, faz uma correçãozinha como essa. Ainda faz algum sentido você comprar, mas aqui não, né? 2 barras azul quer dizer que teve bastante volume contra você, tá? Correção sem volume é correção fraca. É o que você quer ver durante uma tendência. Você quer ver o preço subindo com volume, corrigindo sem volume. Subindo com volume, corrigindo sem volume. O que normalmente acontece né? Por que é importante a gente tentar pegar os primeiros movimentos? Porque normalmente ele vai subir com volume, corrigir sem volume. Subir com volume razoável, corrigir com volume um pouco maior do que o anterior. Subir com volume fraco, corrigir com volume mais forte. Subir sem volume, cair com volume um pouco melhor. Tá? Então, esse é o ciclo natural. É claro que algumas vezes ele para e continua, né? Fica consolidado, o pessoal fica trocando de posição, se protegendo, mandando seu médio para baixo para depois continuar comprando. Isso vai muito do ativo que você está operando, mas o comportamento que a gente sempre espera é esse. Tá? Então, você parte sempre dessa premissa. Você entende, por exemplo, que se ele fez uma pernada forte com volume e uma correção pequena sem volume, a próxima pernada vai ser com volume um pouco menor e a correção vai ser com volume um pouco maior, portanto, uma correção mais profunda. Tá? Isso aqui também está na aula da gente de Price Action, só que sem volume. Ou seja, as barras já falam isso. Com volume você só tem a confirmação. Né? E aí a tendência natural é essa. Né? Que ele sai de um estado, de um canal estreito, se torne um canal amplo e depois uma reversão ou uma consolidação. Tá? Então, essa é a forma que a gente utiliza o volume para nossos estudos, para nosso entendimento. Existem formas alternativas, tá, de se operar. Eu vou mostrar para vocês um trade que eu também fiz. Barra rosa, você entendeu, né, Júnior? O barra vermelha é a barra de entrada, tá, de execução. Olha só aqui onde não seria uma venda boa de se fazer. Por quê? Deu uma barra forte de venda. A correção era para ser mais fraca. Não foi. Tá vendo? Foi uma correção forte. Olha quanto volume, olha a pressão contra a tendência. Não é mais um trade legal de ser feito. O que você pode fazer? Pode, mas deixa eu ver aqui como foi essa candle. Ó. Acionou a venda, tá vendo? Acionou a venda, foi lá em cima e na próxima caiu. Então é possível que quem vendeu aqui tomou stop. A barra vermelha é igual à verde, tá? Uma barra de execução, e a barra rosa, ela tem a mesma função da verde claro, que é o volume na tendência, tá? Uma barra de venda com volume alto a favor da tendência em vigor. Gente, outra coisa que muita gente tem dúvida, né, sobre o que é uma barra de exaustão e o que é uma barra de ignição. Isso também é muito importante. Né? Eu não consigo, por exemplo, eu teria que, se eu fizesse, a forma como eu determino o que é uma barra de ignição e o que é uma barra de exaustão, tá? Eu determinei, isso não é só eu, tá? Isso é um conhecimento geral. Acho que inclusive do Oliver Velez, algo assim, não sei exatamente de quem. Que quando você tem uma barra de ignição, você determina da seguinte forma. Se ela está saindo da média de 20, ela é uma barra de ignição. Uma barra com volume, uma barra grande com volume saindo da média de 20, você tem uma barra de ignição. Uma barra grande com volume longe da média de 20, você tem uma barra de exaustão. Então, se você vê barras grandes assim, longe da média, não opera mais isso. Tá? O ponto de entrar era aqui. Aqui não, aqui já está tarde. Ó. Pode ser que ele continue? Pode, mas você não quer pagar para ver. Né? Ó,
barra grande, pô, você vai comprar aqui, você vai comprar esse gatilho aqui, longe da média pra caramba, não vai mais, tá? Então tem que ter bom senso. Bom, dúvida, gente, sobre o funcionamento do sistema. E sim, essa barra verde aqui, ela sempre vai estar confirmada pelo MACD, tá? Eu fiz a alteração justamente para isso. Você só vai ter que olhar o contexto. Por exemplo, o ponto de compra, depois de uma barra dessa, depois dessa correção, era aqui embaixo. Você não quer ver ela colorindo aqui no topo. Você quer ver ela colorindo no fundo das correções. Até porque foi para isso que o sistema foi desenvolvido. Tá? E o estudo do volume visa melhorar a qualidade do sistema, né, do sistema operacional, fazer com que ele tenha mais precisão. E você tem que fazer com que seja tudo muito visual. Por exemplo, ó, uma puxada de alta e o mercado começa a corrigir sem volume. Você pode fazer essa compra aqui. Né? Olha só que compra legal. Compra, stop aqui em cima. Aí o cara fala, mas isso aí não foi uma compra legal, o trade foi horrível. Foi, mas você não tem como saber até acontecer. Tá? Você não tem bola de cristal para prever que isso aqui não vai fluir. Você pode, por exemplo, olhar para o MACD e definir. Ó, eu só vou operar. Cadê o outro sem a regra? Esse aqui mesmo, né? Eu só vou operar. Vou botar essa linha aqui de outra cor, tá? Por exemplo, você pode definir que eu só vou operar quando o MACD tiver a linha acima da linha de sinal. Perfeito. Não teria feito essa operação. Algumas vezes vai, né? Porque algumas vezes ele vai voltar para cima da linha, outras vezes não. Como foi aqui, ó. Tava abaixo e de repente subiu, tá? Então é uma decisão que cabe a você, tá? Mas, por exemplo, isso aqui seria um trade que eu faria. A barra fechou próximo da máxima, stop seria aqui embaixo. E como é que eu sempre gerencio minha operação? Primeiro passo, né? Eu quero proteger meu risco quanto antes. Se eu entrar aqui, com stop aqui embaixo, eu quero fazer uma parcial no 100%. Se eu ver que o mercado ficou dessa forma aqui, eu vou sair antes. Olha só, barra de venda com pressão, né, com volume alto, barra de compra com volume e na sequência não tem segmento. Né? Você quer ver uma barra de volume, tá vendo? Uma barra começa daqui, você quer que tenha outra. Você quer que tenha outra. Não tem. Uma barra de volume fechando próximo da metade. O mercado é equilibrado, sai fora. Sai fora do mercado perdendo o mínimo possível. Né? Então, essa é a ideia por trás desse trade, desse sistema de operacional, tá? Sistema de operar. Deixa eu ver, vamos ver alguma... Vou mostrar um stop que a gente tomou aqui. Né? O stop que a gente tomou foi um stop tão besta, cara. A gente não precisava ter tomado esse stop. O bom é que foi no mesmo dia que a gente fez uma operação legal em BRKM. Né? Pelo menos pagou o loss. A gente perdeu muito menos do que a gente tinha ganhado mais cedo. Deixa eu ver se eu acho, né? Eu acho que foi esse dia aqui. Não lembro mais. Bom, mas foi algo desse tipo aqui. Se bem que agora eu não vou achar porque eu já mudei a regra, tá? Não vai colorir igual antes. Então, foi um trade que o MACD não estava confirmando. Inclusive, por isso eu fiz a modificação. Né? O MACD, ele estava vermelho na hora, o histograma. Mas deu sinal de execução. Aí, sem ver o MACD, eu fui lá e fiz a compra. Botei stop aqui embaixo e a gente acabou stopando. Eu sei que stop... A gente saiu, acho que foi até aqui, não sei, cara. A gente saiu mais ou menos antes, né? 8 centavos ali de perda naquele trade. O bom foi que foi no mesmo dia de BRKM e a gente tinha ganhado muito mais antes de perder. Então, justamente por essas questões, né, que eu coloquei tudo numa regra de coloração, para que seja mais visual. Eu não vou mais executar a operação de compra se o MACD não estiver confirmando. Por quê? Eu já estou vendo o MACD nas candles. Tá? Eu já estou vendo... Eu já estou vendo o MACD nas candles, então não tenho mais essa preocupação, né, se o MACD está colorido ou não. É claro que eu vou deixar aqui, né, por quê? Imagina você comprado, isso aqui pode acontecer. Eu não tenho como saber que a próxima barra o MACD vai ser verde ou se vai ser vermelho. Nem essa, eu não sei. Isso aqui pode acontecer, eu posso comprar e o MACD ir bonito, posso comprar e não. Ó, opa, ficou vermelho, vou sair da operação. É isso. Tá? Então, o objetivo da regra é justamente fazer aquilo que a gente deveria fazer visualmente. Porém, a gente acaba esquecendo. Eu falo por mim, eu acabo esquecendo. Tá? Então, esse acaba sendo o principal objetivo. Gente, dúvidas? Eu estou de boa. Tá, né? Bom, então
O objetivo dessa coloração é justamente isso, tá? É fazer com que seja mais visual. Ó, volume, barra de sinal, fica muito mais fácil você operar aqui agora. Tá vendo? Compra esse rompimento, stop abaixo dessa barra, ou até abaixo da barra de volume. Depois que rompeu, ó, rompeu, fez o pullback e compra nesse rompimento, tá vendo? Até o mercado não te dá mais nada, olha só. Aqui, por exemplo, uma barra forte, olha o volume lá embaixo, tá vendo? Volume alto, sem tendência ainda, é claro. Se a tendência está começando agora, você não vai achar. E o volume já vai estar confirmando, tá? E não era para confirmar mesmo. Não é a ideia que não confirme mesmo, tá? Esse dia aqui foi um dia bem complicado, olha só. O volume não está confirmando, mas o preço acabou indo. Eu acabei não operando esse ativo justamente por isso. É porque eu estava olhando e nada de volume. Ó, não vou operar isso não, vou ficar de fora. E ele acabou até acelerando bastante. Olha aqui, que legal, volume, preço subindo bonito, e ele dá um sinalzinho. Esse daqui é o sinal que eu gosto. Quando o preço está perto da média, eu olho para a esquerda e só tem volume de compra, só tem pressão compradora. Eu olho para o MACD, tá verde, eu entro na operação com estoque pequeno. 3 centavos de stop, você faz o quê? Pô, eu sei que se é 13 centavos, se eu operar 100 papéis, eu perco 13 reais. 200, 26. Aí você vai começando a calcular quanto você aceita perder. Tá? E sempre arrisca um valor que seja confortável para você não se estressar e sair antes da hora. Aí que eu vou lá e faço, pego uma fibra alternada do stop do preço de entrada e vou fazer uma parcial no 100%. Boto stop no preço de entrada e vou seguindo com o restante da operação. Olha só esse dia, eu pego aqui do começo. Ó, que legal. Esse dia, pressão pura de compra. Tá vendo que não tem nenhum motivo para trabalhar vendendo? Pressão pura de compra, sinal de entrada, sinal de entrada. Ó, vários sinais de execução. Muito legal, muito tranquilo de se fazer. E aí, ó, barra azul. Opa, tem gente vendendo. E nesse mercado aqui, você já não vai comprar mais rompimentos. Tá? Porque agora você está esperando uma correção mais profunda. Se você viu essa correção aqui, você espera que essa seja maior ainda. E se o preço está voltando na máxima, você passa a entender que quem vendeu aqui vai vender novamente. E venderam de novo, e de novo, e de novo. Tá? Então, o volume vai ajudar nessa ideia, né? Nessa forma de você enxergar o comportamento dos players no mercado. Da mesma forma, nesse caso aqui, ó. Não sei se tem uma resistência por aqui. Deve ter, mas deve ser bem antiga. Mas só o fato dele estar no topo, né? Estar numa máxima, você já entende que ali é automaticamente uma resistência. Preço interessante para as pessoas venderem. Então, ó, entra a pressão de venda e mais uma. Pô, acabou a tendência de alta. Você não vai pegar mais uma retomada dessa. Tá? Pode ficar vermelho, pode acontecer o que for. Mas imagina aqui duas barras de venda, né? Duas barras azul e uma tentativa de retomar a tendência. Você não vai mais operar essa tendência. Você vai esperar outra coisa melhor, né? E aqui também, ó, olha essa barra aqui dando uma pressão de venda, mas olha o pavio como fechou, próximo da máxima, ou seja, está equilibrado no mercado, a galera está comprando. Tá, fechou abaixo da abertura, ficou vermelho, ficou rosa, ok, mas estão comprando. Você não quer seguir contra o fluxo. Né? Se aqui 80% da barra foi compradora. Tá? Só para finalizar, mostrar uma forma alternativa da gente utilizar. Quem opera dólar, principalmente, gente, tem que estar muito atento ao volume. Tá? Porque o dólar ele é um ativo muito de fluxo. Né? O pessoal está comprando, vai começar a meter ordem no book e agredir o mercado, o preço vai se deslocar. É assim com todos, mas com dólar tem aquele detalhe especial. Né? E eu fiz uma operação de compra aqui, ó, nesse fundo. Eu marco, o pessoal que acompanha já sabe como é que eu faço esse tipo de marcação, né? Por que eu ignoro os suportes e onde fica a marcação das resistências. Eu tinha marcado a partir desse ponto aqui. Tá? E aqui eu resolvi, eu estava acompanhando o dólar na hora, e aí eu vi essa oportunidade de operar na compra, mesmo com o mercado caindo. Tá? E fui para o gráfico de 1 minuto, porque eu queria ver a ação imediata dos players. Aqui. E o que eu fiz? A primeira coisa que eu observei, que ele chegou no suporte e falhou. Ou seja, ó, botou a barra para cima com volume alto. Inclusive, ó, o volume mais alto do que a barra anterior. Tá vendo? Eu sei que aqui se formou um suporte. Eu sei que a partir de agora, isso aqui é um suporte e eu só vou vender abaixo disso. Tá? Não vou mais comprar, não vou mais vender acima disso, porque aqui é um preço de interesse. Se eu fosse vender, teria que esperar o rompimento e o retorno. E eu estava exatamente nessa expectativa, nesse momento aqui. Era essa a minha expectativa. E aí, ao mesmo tempo que eu estou esperando esse rompimento, eu vi essa candle. Pô,
Olha o volume dessa barra, no meio do nada, né? Você já não tem mais um volume direcional. Tá numa faixa verde, uma região que eu considero um suporte forte. Fecha uma barra com volume, eu fiz a compra em cima dessa candle, stop abaixo dela. Tava com alvo de 1 para 1, mas como fechou uma barra forte, né? Como tava vindo com bastante volume, eu deixei o trade evoluir. Fiz uma parcial aqui, depois eu saí da operação abaixo dessa candle, tá? Porque eu vi que tava começando a parar e ainda era um mercado baixista, tá? Olhando para os 5 minutos, nesse mesmo período aqui, ó, isso aqui podia muito bem, foi mais ou menos aqui que eu saí. Ou seja, a média rápida ainda está abaixo da lenta. Então, não vou ficar acreditando que isso aqui vai subir para sempre agora, né? Tá vendo? Olha só que sinalzinho de compra legal no dólar. Compra acima dessa barra, stop abaixo. Ó, o dia bateu no suporte, barra azul, barra vermelha, mas que não consegue romper o suporte, e volta tudo. Dá um sinal de execução depois de um movimento com bastante volume. Você vai lá e faz a compra. Stop grande, né? Mas o trade está aí. Você pode operar, por exemplo, o gráfico de 2 minutos. Vai dar a mesma coisa. Agora, quanto menor o tempo gráfico, maior o risco de você acabar sendo violinado, né? Ó, sem volume, não vai desenvolver muito bem. Fica um mercadinho bem estressante de se operar, né? Mas você comprado no dólar aqui, ele sobe um pouquinho e faz isso. Muita gente se desespera e zera a operação, né? Então é melhor você operar o mercado que tem volume. Depois de uma barra dessa, dá um sinal de entrada, faz mais sentido você comprar agora. Compra, o trade parou de evoluir, você sai aqui com qualquer ganho. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo aí? Estão me ouvindo ainda? Já estou de boa. De boa. Boa. Pronto. Bom, se ninguém tem dúvida, é isso. Olha só, dolinho que bonito. Volume, pressão de compra, sinal de entrada. Vai. Barra azul, rompimento não mais, né? Então não vou comprar aqui em cima. Bom, é isso, cara. Agora é claro, né? Tem que acompanhar a ferramenta, ver como é que você vai utilizar. Observe que é tudo coisa que a gente já utiliza, só que de forma visual. E meu objetivo é sempre esse, eu não quero inventar nada, né? Tranquilo? Para mim tá ótimo. Ótimo, né? Obrigado. Bom, eu vou exportar, eu vou fazer o upload. Pô, eu quero muito fazer uma versão da MT5, porque pra mim seria melhor, cara. O Profit é pesado lá nos computadores da empresa. Pra mim seria perfeito no Profit, mas eu vou trabalhar nisso, eu vou aprender a fazer a regra lá. Você só falta mandar a atualização, né? Vou mandar, eu vou exportar tudo aqui, vou botar na descrição do vídeo que eu vou postar lá no YouTube e vocês fazem o download por lá. Maravilha. Beleza? Valeu. Valeu, Vou lá- gente. Um abraço a vou lá fora- vocês. vou Bom lá restinho de fora matar o domingo aí. galo. Vai lá, me chama pra esse ensopado aí. Tá doido, rapaz. Valeu. Um abraço.